Olá pessoal! Hoje, conforme prometido, vamos viajar do México para a ilha de Cuba, permanecendo, portanto, na América Latina. Vamos falar sobre um gênero musical ainda inédito aqui no nosso programa. Trata-se do mambo, ritmo musical cubano por excelência. As raízes do mambo remontam ainda a meados do século XIX, quando na ilha de Cuba foi criado um gênero musical chamado habanera, que é a avó do mambo. A habanera possui esse nome porque foi criada na cidade de Havana, capital da ilha de Cuba. Trata-se de uma mistura das contradanças europeias com ritmos afro-cubanos. Porém, a habanera fez muito sucesso na Europa. Ela foi apropriada por compositores europeus que desenvolveram peças de música erudita em cima deste gênero musical que originalmente era popular. Ou seja, a habanera, com o passar do tempo, tornava-se cada vez mais um gênero europeu erudito do que um gênero latino-americano popular. Até que na virada do século XIX para o século XX, muitos compositores cubanos se empenharam em recuperar a nacionalidade da habanera, ressaltando suas características afro-cubanas em detrimento de suas características originárias da contradança europeia. Essas modificações acabaram resultando em um outro gênero musical chamado danzón, que por sua vez é o pai do mambo. Sim, porque o mambo vai surgir precisamente na década de 1930, misturando o danzón com um ritmo que fazia sucesso mundialmente proveniente dos Estados Unidos, o jazz, principalmente no estilo swing da era das big bands. Uau! A palavra mambo possui origem africana, provavelmente banto, congo ou iorubá. Algumas fontes dizem que mambo significa uma coisa. Outras fontes dizem que mambo significa outra coisa. E apesar de, na maioria das fontes, eu ter encontrado a predominância destes dois significados, há ainda outras referências que apontam outros significados e outras origens para esta palavra. Mas, como elas não aparecem com tanta frequência, eu vou citar apenas os dois sentidos principais da palavra mambo que eu encontrei nas minhas pesquisas. Ok? O primeiro deles diz que mambo significa conversa com os deuses. O segundo, por sua vez, diz que mambo significa festa, alegria. E eu, pessoalmente, concordo mais com este segundo significado, porque estas fontes apontavam exemplos de que lá naquela época, em Cuba, era muito comum as pessoas se cumprimentarem perguntando "Estás mambo?", no sentido de tudo bem? Ou, durante as regências das orquestras, os maestros gritarem "Mambo, mambo, mambo, mambo!", num sentido de que a orquestra deveria tocar com maior alegria, com maior velocidade. Independentemente do significado, é fato que o mambo é um ritmo musical que prioriza o sincopado e a percussão acima, por exemplo, da vocalização ou de outros instrumentos melódicos. Como eu não vou saber dizer isso para vocês em termos musicais precisos, eu vou pedir licença para ler uma das minhas fontes de pesquisa aqui para vocês. Com licença, vamos lá.
No mambo, o padrão vem marcado por uma percussão principal, originalmente o timbal ou o bongo, com um dobrado na conga, que é um instrumento musical muito semelhante ao atabaque aqui no Brasil. O bumbo acompanha o tumbal, marcado pelo baixo, às vezes em uníssono e outras alternando-se entre eles. O tempo forte pode marcar-se nos tempos 2 e 4 ou nos tempos 1 e 3 de cada compasso. Em formas musicais complexas, quando incorpora a clave, o tempo forte pode incorporar a clave de som simultaneamente. O mambo se marca em 2 compassos sobre clave de som 2/3, que pode arrancar em 2 ou em 3 de clave. Entenderam? Não. Eu também não. Mas, em termos técnicos, é isso. Acima de tudo, o mambo é um ritmo extremamente dançante. E, portanto, eu vou pedir licença para ler para vocês novamente outras das minhas fontes de pesquisa que detalham as características da dança do mambo. Vamos lá. A dança do mambo se baila aos pares e se caracteriza por ser uma coreografia um tanto complicada e forte. O mais importante é a coordenação e a sincronização com o companheiro de dança, já que implica uma grande rapidez de movimento, além de alguma coisa de destreza no que a dança se refere, pois se trata de uma dança que demanda uma grande energia e também uma grande agilidade e velocidade nos movimentos. Além disso, se define por ter um ritmo sincopado, em que cada compasso consta um tempo de silêncio que se relaciona com a pausa do movimento dos bailarinos. Isso ocorre em 1/4 de tempo, já que no mambo se marcam 4 tempos. Outra característica é que o par deve ter uma perna estendida ou adiante ou ao lado e, entretanto, a outra perna deve permanecer em posição flexionada enquanto segue o ritmo básico. Como comentamos, o mambo apresenta movimentos fortes que possuem uma potente identidade africana. Expressivamente falando, esses passos também implicam flexionar muito as articulações. Com o tempo, o mambo derivou em 3 tipos diferentes: o mambo simples, o mambo duplo e o mambo triplo. Este último foi o que se derivou no cha-cha-cha, que é uma dança muito popular até hoje, sobretudo na América Latina. Legal, não é, minha gente? Para vocês verem como uma coisa vai levando a outra, né? A habanera levou ao dançon, o dançon levou ao mambo, o mambo levou ao cha-cha-cha e assim por diante. Assim caminha a humanidade. Considera-se que o primeiro mambo da história foi composto no ano de 1937 pela dupla de irmãos Orestes Lopes e Israel Lopes, que tinha o apelido de Cachao. Esta canção intitulava-se Dançon Mambo e foi gravada naquele mesmo ano de 1937 pela orquestra do maestro Antônio Arcanho, do qual faziam parte os irmãos Lopes. Mais tarde, na década de 1940, o nome que mais se destacou na cena do mambo foi o de Arsenio Rodrigues, músico cego que ajudou a dar continuidade ao legado do mambo nos anos 40,
quando este ritmo musical ainda era um gênero em desenvolvimento. Mas o mambo atingiria seu ápice nas décadas de 1950 e 1960, muito graças ao compositor da nossa música de hoje, que foi quem estruturou o mambo, que foi quem organizou o mambo de forma ordenada a ponto que suas composições faziam sucesso em toda a América Latina e daí em todo o mundo. Seu nome era Dámaso Pérez Prado, mas além dele, nos anos 50, destacava-se um outro compositor que tinha o nome artístico de Benny Moré. Mais tarde, nos anos 60, o mambo, já um ritmo musical consagrado então, tinha outros músicos que carregavam no seu legado como carro-chefe. Eram eles Tito Puentes, Tito Rodríguez e Machito. Porém, hoje não estamos aqui para falar de nenhum deles. Conforme eu já adiantei para vocês, nosso compositor de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Dámaso Pérez Prado, ou simplesmente Pérez Prado, conhecido como El Rei del Tango. Pérez Prado nasceu no dia 11 de dezembro de 1916, numa cidade cubana chamada Matanzas. Nomezinho preocupante, vocês não acham? Seu pai era jornalista, sua mãe era professora e Pérez Prado formou-se em piano clássico no Conservatório de Matanzas. Depois de formado, ele começou a tocar em festas locais, pequenas orquestras, cabarés, até que no ano de 1942 ele decidiu se mudar para a cidade de Havana, a capital de Cuba. Lá, ele continuou tocando em festas locais, pequenas orquestras, cabarés, mas conseguiu também um feito muito importante para a sua carreira. Ele conseguiu tocar na rádio, até que, em 1944, já bem mais conhecido na cena musical de Havana, Pérez Prado foi convidado a fazer parte de uma das orquestras mais importantes do país, a Orquesta Casino de la Playa. Lá, ele ficou muito amigo do maestro e atingiu um nível tamanho de excelência que tinha total liberdade para improvisar e experimentar. Em 1948, Pérez Prado decidiu se mudar não apenas de Havana, mas também de país. Ele foi para o México, instalou-se na Ciudad de México, a capital, onde fundou sua própria orquestra. Foi lá que ele começou a interpretar suas próprias composições. E foi com certeza graças à proximidade entre México e Estados Unidos que suas composições, que primeiro faziam sucesso no México, começaram a fazer sucesso nos Estados Unidos e de lá foram para o mundo inteiro. Com certeza, sua composição mais famosa, que é também o mambo mais famoso do mundo inteiro, é a nossa música de hoje, intitulada simplesmente Mambo número 5. Pérez Prado explicou por que nomeava suas composições com números, simplesmente por falta de criatividade. Ele brincava: eu já tinha gastado toda a minha criatividade ali para compor a música. Na hora de dar o título, eu já não sabia mais e colocava mambo número 1, mambo número 2, mambo número 3 e assim foi até o número 8.
São apenas 8 mambos de Pérez Prado que não têm título propriamente dito. Os demais ele conseguiu reservar uma pontinha de criatividade ali para intitular. Afinal de contas, ele já era um compositor muito mais maduro e de sucesso. Gostou? Amor? Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da nossa música de hoje, na interpretação da própria orquestra do maestro Pérez Prado, no ano de 1949, que é também o ano da composição da nossa música de hoje, o Mambo número 5. Vocês vão reparar que esta canção resume muito bem tudo que eu expliquei para vocês até agora. Trata-se de um ritmo sincopado que dá prioridade à percussão e que é praticamente totalmente instrumental. Não tem muito espaço para as vozes, para a vocalização cantada, exceto por alguns sons guturais emitidos pelo próprio Pérez Prado durante a regência da orquestra. Vocês devem se lembrar, ele emite mais ou menos ou então umas coisas guturais, mais ou menos assim. Isso vai ficar mais claro neste outro vídeo que eu vou deixar para vocês, também aí embaixo na descrição do vídeo, em que Pérez Prado aparece regendo sua orquestra ao vivo e executa esse tipo de chamada durante a condução. Ok? Eu não vou resistir de colocar também aí embaixo um outro caos do saudoso Rolando Boldrin envolvendo a nossa música de hoje, o Mambo número 5. É um caos muito engraçado, que ele diz que é um caos verídico, que aconteceu de verdade lá na sua cidade São Joaquim da Barra, aqui no interior de São Paulo. Assistam, porque vocês não vão se arrepender, é muito engraçado e muito criativo também. Afinal, muitas vezes a arte imita a vida. E por falar em imitação, eu não poderia deixar de colocar aí embaixo na descrição do vídeo uma regravação do Mambo número 5, que explodiu de sucesso no final dos anos 90 e em grande parte dos anos 2000. Trata-se de uma gravação de 1999, ou seja, 50 anos depois da gravação original, na voz do cantor Lou Bega. Lou Bega compôs uma letra para o Mambo número 5, uma letra que vai falar sobre a multiplicidade de parceiras amorosas que ele levava em sua vida e como ele queria um pouquinho de cada uma em sua vida. A little bit of Monica, a little bit of Erica, a little bit of Jessica, enfim, assim vai. Ouçam a música porque é muito boa e tão dançante quanto a original de Pérez Prado. Ok? Ok. E para vocês verem como esta última gravação do Lou Bega é uma coisa completamente globalizada. Lou Bega é um cantor alemão, com pai ugandês, ou seja, nascido em Uganda, na África, e mãe italiana. Mas ele canta em inglês uma canção cubana que fez sucesso no mundo inteiro. Ou seja, é uma salada de coisas e trata-se de uma gravação, essa do Lou Bega, que veio muitas vezes aqui no Brasil. Ele se apresentou em muitos shows aqui no Brasil, em muitos programas de televisão, e eu vou deixar uma de suas apresentações ao vivo nos anos 2000 aí embaixo na descrição do vídeo. Trata-se de uma vez em que ele esteve participando do show da Xuxa. Bem, meus amigos, assim terminamos o nosso programa de hoje e encerramos também os estudos sobre o ano de 1949. Vejam só, a década de 40 já foi, hein? Semana que vem
começamos a estudar os anos 50 e ainda não voltaremos aos Estados Unidos. Vamos sair um pouco da América Latina, mas vamos para a Alemanha, ok? Eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.